Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da questão do wokeismo nas Forças Armadas Americanas e já dar alguma pincelada também nessa questão na sociedade americana como um todo. Mas antes de começar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, geopolíticas e estratégicas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Se você puder dar o super sticker ou super chat ou se tornar membro do nosso canal, você estará ajudando o crescimento do mesmo. Somos uma mídia independente e consciente. Bom, dito isso, a primeira coisa que eu preciso fazer para vocês é esclarecer o que é o wokeismo, né? Então, segundo a Infopédia, o wokeismo é um movimento ou conjunto de pessoas que se mostram conscientes da gravidade das injustiças sociais existentes, nomeadamente no que diz respeito a questões de discriminação e racismo. Então, o que acontece? Como é que essa coisa cresceu nos Estados Unidos nos últimos anos? Principalmente, né, em virtude das redes sociais aí, esse pessoal nos Estados Unidos principalmente, depois espalhou pelo resto do mundo, e aqui como a gente adora imitar americanos, chegou também. Mas no Brasil não tem tanta força, não, a grande força nos Estados Unidos. Então eles promovem políticas aí de igualdade social, né? Políticas para favorecer as minorias sexuais, né? Eles fazem aí toda uma apologia, né, de uma construção linguística diferente, aquela coisa de pronome neutro, etc. Enfim, querem reescrever a história, condenam o passado, julgam personagens históricos do passado sem levar em conta a cultura e as condições socioeconômicas da época. Enfim, é uma verdadeira revolução que não leva a nada. Só que isso está mexendo nas Forças Armadas dos Estados Unidos, porque recentemente o presidente Joe Biden ele nomeou para almirante de 4 estrelas, né, o doutor ou a doutora Rachel Levine, que era um sujeito, ele nasceu homem, aí mudou de sexo, e o Biden fez dele almirante de 4 estrelas, nunca passou pela Marinha, essa aqui é a verdade. Ele vai cuidar de um setor lá do governo americano, que é tipo ligado à defesa civil, mas abrange outros assuntos aí também. Mas o fato é que o Biden fez isso para ficar bem com o pessoal do movimento woke. E aí a gente começa a ver as opiniões do pessoal a respeito disso. Tem gente que diz que isso vai acabar com a sociedade americana, com as Forças Armadas Americanas, etc. Olha, pessoal, eu tenho uma opinião um tanto quanto diversa disso. Eu sei que muita gente vai discordar, vocês fiquem à vontade. Mas essa é a observação que a gente tem de longe. Eu penso que o maior problema dos Estados Unidos não é o wokeismo. Aqui no Brasil nem falo que você vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. A hora que essas fundações que pagam esses movimentos ficarem sem dinheiro, isso aqui desaparece, tá? Mas nos Estados Unidos o pessoal leva a sério. Só que eu comecei a observar o seguinte: isso está sendo o poder real desse movimento está sendo muito inflado pelos trumpistas, pela direita americana e por aí vai. Mas eu não acho que é isso que vai detonar a sociedade americana. Eu acho que a sociedade dos Estados Unidos como um todo está em queda livre, mas não é isso que vai destruir. Eu penso que o que está destruindo os Estados Unidos é, em primeiro lugar, eles mesmos detonaram a economia nos últimos 40 anos ao transferir as fábricas para a China e financiarizarem a economia. A economia americana hoje produz papel. Antes produzia máquinas, navios, aviões, etc. Hoje produz papel. Se você duvidar do que eu estou falando, é só olhar a questão da Ucrânia. Eles não têm munição para entregar, porque as fábricas, na verdade, no papel elas são uma coisa, na prática é outra. Então essa é uma coisa, uma economia que se financiarizou. Quando se financiarizou essa economia e enviou-se as fábricas para a Ásia, você teve um segundo problema. Você foi destruindo o poder de compra do operariado americano. Hoje a classe média americana, uma boa parte dela, ela está vivendo do cartão de crédito, é verdade, essa é uma realidade, né? O padrão americano ele vem caindo, ainda tem muita lenha para queimar, muita gordura aí, eu não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho difícil reverter essa máquina, né? Por quê? Porque é difícil você, muito complicado você ficar em condições de competitividade com as indústrias asiáticas. Agora, com essa história aí, né,
da Alemanha sair do gás russo e comprar o gás americano, né? E lógico, a gente já sabe que os produtos alemães vão ficar menos competitivos. Lógico que vai sobrar uma fatia de mercado expressiva para os Estados Unidos, mas não sei se eles vão recuperar tudo o que eles perderam. Então esse é outro problema aí, a desindustrialização do país e o aviltamento do poder econômico da classe média. Outra coisa que eu acho complicado também, né, é que desde o governo Reagan que se foi, né, diminuindo aí o poder da assistência social nos Estados Unidos. A assistência social hoje é uma coisa fictícia praticamente. O Obama tentou revitalizar isso daí, mas ele não conseguiu. E considerando que já já nós vamos ter mais, tá em vias de termos mais 4 anos de governo Donald Trump, eu acredito que isso vai piorar bastante. A onda neoliberal, na verdade, varreu os Estados Unidos. Isso é um fato. E decorrência disso também, nós temos um outro problema muito sério, que é o problema das drogas nos Estados Unidos, né? Além da violência associada, da decadência moral, você tem também um problema econômico, porque o sujeito viciado, ele produz menos. Então eu acho que esses são os grandes problemas americanos. Aí você tem um outro também, você gasta quase $1 trilhão por ano com defesa e não consegue enfrentar os Houthis, não consegue abastecer a Ucrânia e por aí vai. Então é uma sociedade que ela já está minada. O wokeismo, eu acho que tudo bem, é o dedo exposto, vai o dedo machucado exposto em alguém que está usando uma roupa branca. Né? Mas não é o maior problema americano, é um problema que aparece mais, essa é que é a verdade. Mas não é o maior problema, eu não tenho a menor dúvida disso. É um problema gritante e tal, né? Que algumas práticas chegam a ser abjetas, aí dessas pessoas chegam a ser abjetas, como a mutilação de crianças aí, né? Em função de cirurgias para mudança de sexo, etc. Mas eu não acho que esse seja o maior problema. Eu sei que muita gente não vai concordar com a gente, mas a sociedade americana tem outros problemas. O wokeismo, na minha opinião, ele vai ser varrido para baixo do tapete mais cedo ou mais tarde. Mas talvez quando ele for varrido, a sociedade americana já vai estar num ponto assim de degradação tão grande que ninguém vai notar isso daí. Essa é uma grande verdade. E assim, voltando ao problema de Forças Armadas, que é o objeto de análise do nosso canal, né? Se vocês pegarem os sites especializados em defesa nos Estados Unidos, vocês vão notar uma coisa. O padrão dos quartéis americanos caiu muito. Eu estava vendo um caso aí num quartel do Corpo de Fuzileiros Navais, pessoal reclamando aí dos dormitórios, etc. Já vi casos de diversos navios que estavam infestados de baratas e por aí vai, navio encostado, uma série de outras coisas. Então a gente vê que é uma sociedade que a capacidade administrativa deles está decaindo bastante. Isso é verdade. Eu vejo dessa forma. Acho que o que o wokeismo ele significa na política americana é uma bandeira, uma bandeira anti, né, que os republicanos usam, eles são anti-woke, né, e que ganha a classe média. Você conquista a classe média operariado com essa bandeira. Mas mesmo que eles tomem o poder, acho que eles vão tomar, vão conseguir fazer pouco contra isso, porque isso é um movimento cultural e movimentos culturais eles aparecem com o tempo. E o problema principal, que na minha opinião é a sucessiva degradação econômica, né, com impactos sociais, os republicanos não vão conseguir resolver. O Trump fala aquele Make America Great Again, né? É interessante, é um propósito que eu acho que tem legitimidade. Eu acho que essas pautas do Trump, no que se refere ao redneck, né, ao americano aí do meio oeste, que trabalha, etc., eles têm sua legitimidade, eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida é se o Trump vai conseguir fazer alguma coisa. Por que eu digo isso? Ele vai ter um mandato de 4 anos, esse problema tem 40. Esse problema começa aí nos anos Reagan, nos anos Bush, nos anos Bush não, nos anos Clinton se acirrou bastante aí. Essa coisa, se a gente recuar lá atrás, também tem o problema da guerra do Vietnã, que debilitou bastante o dólar, o Nixon precisou abandonar o padrão ouro. De lá para cá os Estados Unidos fazem um gasto desenfreado, essa é a verdade. A sorte deles é a credibilidade que o dólar ainda tem, eles conseguem exportar a inflação, então dá para fazer muita coisa. Mas isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Então eu penso assim, lógico, a sociedade americana ela tem problemas bem maiores do que o wokeismo, né? Mas eu acho que ela estaria um pouco melhor se esse problema não existisse.
Esse aqui é o fato. Então a conclusão que a gente chega é essa. Era bom que não tivesse, né, o problema do wokeismo, que não dividisse, não fracionasse tanto a sociedade americana, mas não é o principal óbice que eles têm hoje em dia. Eu acho que o wokeismo é mais a febre, né, num paciente que está bastante doente. Mesmo que você elimine a febre, o paciente não vai sarar da infecção.